E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre testes de API e agora a gente vai fazer uma validação um pouco mais complexa, um pouco mais próximo do que seria uma validação na vida real. É uma validação de uma requisição assíncrona, tá? É o que a gente vai estar simulando, mas nesse caso não é assíncrono, tá? O que acontece quando a gente tem uma requisição assíncrona? Muitas vezes a gente faz um post para criar algum registro, alguma coisa, e depois disso ele vai para uma espécie de processamento ou algo do tipo. Vamos supor que a gente está falando de uma API de pagamento, né? Então a gente tem que processar, a gente faz o cadastro, tudo mais, manda para processar e depois a gente tem que validar se deu certo, né? A gente pode fazer isso de duas formas, dependendo de como for a API. A gente faz no post e já fica esperando de maneira síncrona a resposta, o que é bom se for rápido, mas se a API for meio lenta, pode dar alguns problemas, por exemplo, a conexão cair e dar um monte de falha. E outra forma, a gente fazer o post e depois ficar lendo de algum outro ponto, ou de alguma outra API a resposta. Aí a gente falou assim, ó, já terminou o pagamento? Qual que é o resultado? Já terminou o pagamento? Qual é o resultado? A gente pode fazer isso também, que é outra abordagem. E é uma coisa, é mais ou menos isso que a gente vai simular aqui, tá? Então a gente vai usar um for para a gente ficar lendo um endpoint e esperando, né? Ele vai ficar lendo mais de uma vez lá até ter um resultado que é o que ele está esperando, tá bom? Então, beleza, vamos fazer isso. Deixa eu dar um enter aqui. Ah, ele faz isso aqui por conta disso aqui. É porque não tem nada ali, mas beleza, vamos lá. Tá, o que que eu quero fazer, né? A gente tem que criar a seção. Ó, essa estrutura inicial aqui vai ser igual, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse if else para cá. E agora a gente vai adequar nosso if else, tá? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a seção e depois ficar fazendo o for, né? Então, qual que é a estrutura do for? Vamos montar a estrutura do for aqui, tá? A gente tem um for, uma variável, vou chamar de i aqui, opa, ela vai estar aqui dentro de um inRange, já que a gente vai usar valores numéricos, e o inRange vai ser de, vou falar que vai ser 20 aqui, tá? Depois a gente vai ter um monte de coisa aqui dentro, identado, e depois disso a gente vai ter um end, tá? É basicamente isso a estrutura do for. Deu errado porque has no in on other separation. Separator, tá. Então eu preciso, deixa eu ver. Isso, beleza. Eu tenho que dar os espaços duplos aqui, tá? Tá bom. Então a gente tem que criar nossa sessão e depois começar a fazer requisição, né? Então, o que que a gente põe dentro do for, o que a gente não põe dentro do for, tá? A sessão fica de fora, porque a gente vai criar só uma vez. E todo esse outro resto a gente põe dentro do for. Beleza? E deixa eu voltar aqui. E agora aqui dentro tudo. Ó, uma coisa muito importante que eu não estou fazendo nesses aqui que precisava. Delete all sessions. Vou até corrigir meus outros testes aqui. Vou pegar o de if também, que eu acho que no de if eu esqueci. Esqueci, ó. Vou fazer isso aqui também já. Não é uma boa prática não deixar esse negócio aberto, essa sessão aberta, tá? Beleza, então a gente já pegou isso aqui do outro lado lá. Como a gente quer validar só um valor mesmo, vamos deixar só como um aqui. Vou mudar aqui para zero e zero. Então, o que ele vai estar fazendo? Ele vai criar a minha sessão aqui e vai começar a escutar esse endpoint de novo para ele ter uma resposta. Aí ele vai pegar esse endpoint, ele vai logar. Eu não preciso logar esse 200 mais para a gente não poluir isso. Vamos.
logar esse valor aqui, já criar a variável. E aqui que está a questão. A gente não precisa desse if else mais. Como que a gente vai fazer para saber se ele realmente tá certo? Vamos colocar um exit for loop, né? Então, isso aqui é bem padrão, tá? A gente vai colocar exit for loop para ele ficar escutando a API e quando sair, ele pega e vai estar certo, tá? Aí para validar isso, a gente pode pegar isso daqui, ó. Beleza, var Brasil. E beleza. Outra coisa muito importante também, a gente está falando num site que outras pessoas usam, a gente não sabe como está a questão de segurança lá. Então a gente não quer derrubar o site, fazer que a gente está fazendo um ataque de DDoS ou coisa do tipo. Então vamos lá, Sleep. Sleeps no geral não são uma boa estratégia, a menos que você realmente precise dele, tipo agora. Então vou colocar de 2 segundos, tá? E a gente vai executar, a gente vai ter uma validação. Se a gente estivesse falando de algo que está processando algum dado e vai ler o resultado, seria basicamente isso. Começar uma API randômica, fica um pouco mais complicado nossa validação. Então, vou fazer só pelo Brasil aqui só uma vez, só para vocês verem, depois eu vou adicionar algumas outras coisas aí, tá? Então, já está salvo e vamos executar. Tá, o que está fazendo? Ele dá esse warning, mas é ok, tá? É coisa do meu computador aqui. Ele estava postando Haiti, Guatemala, Lesoto, Honduras, Barbados, United Kingdom, Cyprus. Vocês viram que é muito dado. Ele está esperando 2 segundos, então acho que vai dar só uns 10 dados. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Vamos esperar mais um pouco. Deu mais de 10 ou vai dar 20? Vai dar 20 dados, hein? Mas tá bom. Aí, beleza. Passou todos. Passou todos e não saiu do loop, né? Então, só para esse teste que nosso, a gente pode fazer outra coisa, que é colocar muito mais dados aí para ele validar esse service loop. Eu tenho uma colinha aqui e seria basicamente tipo isso daqui. É um monte de digit for loop. E outra coisa que é interessante é isso daqui também. A gente tem pensando em cenário real, tá? Você vai sair do for, mas o que você vai fazer com esse valor que você saiu? Você pode printar, você pode tratar esse dado, você pode fazer um monte de coisa. Então, vou colocar, ó, sair do loop. Opa, cadê um enter, tá? Sair do loop com esse nome. E uma setinha, eu vou colocar a variável. E vamos deixar rodar mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer. É, E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Tá, enquanto roda aqui, eu vou falar outras coisas. Dependendo do que a gente está esperando e printando, a gente consegue colocar um if else aqui, tá? Porque vamos supor que ele rodou as 20 vezes e ainda não trouxe o resultado. Você precisa de alguma validação para provar que realmente deu algum erro, alguma coisa. Então a gente pode, sei lá, colocar aquela seção de if else aqui também, tá? Porque, tipo assim, ó, a gente joga isso aqui. A gente faz vários else if, para se for igual, se for um else, a gente põe assim, ó, não, não veio o resultado esperado. E aqui a gente dá um fail test. Beleza. Mas olha só que coisa, que coincidência. Deu Brasil. Ele rodou algumas vezes aqui e no final das contas ele pegou e deu Brasil e ele pegou e postou. Sair do loop com esse nome que foi o Brasil. Então, é assim que funciona para validar com for, tá?
A gente fica fazendo gets dentro dele, a gente põe um sleep para não onerar a API, a gente põe uma condição de saída, caso encontre, e depois que a gente sai, a gente precisa colocar alguma outra validação, ou um should be equal, ou um if else para tratar alguma coisa que precise de alguma tratativa diferente, dependendo do que vier. E você pode logar também, colocar igual eu coloquei aqui. E vai ser basicamente isso. Com isso a gente consegue ficar escutando um endpoint e validar a resposta dele. E por o vídeo de hoje é só. E a gente se vê no próximo vídeo, mas antes de terminar, eu vou passar um outro recado. Eu estou fazendo vídeo praticamente todos os dias, a gente está falando de Robot Framework agora, mas vai ter muito mais conteúdo de outras coisas. Então, se você puder curtir, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, com a amiga, ativar o sininho de notificação, tá tendo vídeo praticamente todos os dias sobre esses conteúdos e vai me ajudar muito, tá? Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Valeu, pessoal!